O deputado federal General Girão mostrou, em vídeo divulgado pelas redes sociais, as águas do Rio São Francisco no estado do Rio Grande do Norte. O deputado afirmou que, com a segurança hídrica, o estado vai se tornar um grande celeiro de produção de alimentos e agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro, apontando que este governo federal olha para o Nordeste de frente e não de costas como fizeram governos passados. O direito à propriedade e o respeito à livre iniciativa têm sido relativizados no Brasil. Para uma classe de cidadãos, caracterizados pela velha imprensa como bolsonaristas, as garantias e direitos fundamentais estão suspensos. Em CPIs e em inquéritos conduzidos nas cortes superiores, cidadãos e empresas ficam sujeitos a quebras de sigilo, devassas, prisões políticas, buscas e apreensões e confiscos. As investigações se originam de relatórios, matérias e reportagens produzidos pela concorrência, que são tomados como verdadeiros sem questionamento, assim como depoimentos de testemunhas suspeitas. Toda a renda da folha política, assim como de outras pessoas e empresas conservadoras, está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em decisão monocrática em um inquérito administrativo. Segundo a velha imprensa, que participa ativamente dos inquéritos e CPIs, a intenção é impedir o funcionamento das empresas ao privá-las de suas fontes de renda. A decisão de Salomão foi elogiada pelos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de 9 meses, toda a renda do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir que o jornal seja fechado, doe qualquer valor pelo Pix. Você pode usar o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando para você os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Estamos aqui, Jardim de Piranha, estamos aqui, Rio Piranha, a chegada aqui das águas de São Francisco. Obrigado, presidente Bolsonaro, obrigado, Rogério Marinho. Água corrente sendo demonstrada aqui, as águas de São Francisco, chegando no nosso estado, finalmente. Queremos sim segurança hídrica e as águas vão chegar também no eixo e nos rios Apodi e Mossoró, com a construção do ramal do Apodi, uma obra de quase R$1 bilhão. É isso que a gente quer, garantir para o estado do Rio Grande do Norte sermos o maior celeiro de produção de alimentos do semiárido brasileiro. É isso que a gente espera de um governo federal, apoiar o Rio Grande do Norte, olhando para nós de frente, e não como eram os governos passados, olhando de costas. Água é vida, meus amigos. Nós precisamos sim de mais água do São Francisco para transformarmos o nosso estado do Rio Grande do Norte em um grande celeiro de produção de alimentos. Caros colegas, todos os que nos assistem, o nosso posicionamento hoje aqui, senhor presidente, engrossando as palavras de vários outros parlamentares que já fizeram uso da palavra nesse plenário, diz respeito à palavra democracia. Não vai haver e não pode haver democracia sem liberdade. Não pode haver e nem vai haver democracia sem respeito ao livrinho, à Constituição Federal. Não pode haver democracia sem que haja responsabilidade. Então, são algumas coisas, deputado Sanderson, que nós, na medida que nós vamos, não somente como parlamentares, mas como deputados e como cidadãos acima de tudo, nós nos indignamos com a falta de respeito. Hoje estamos com o julgamento marcado do deputado Daniel Silveira, lá no Supremo Tribunal Federal, onde ele está sendo indiciado por uma lei que não existe mais e, o pior de tudo, desobedecendo o que prevê o artigo 53 da Constituição Federal, que diz que nós, parlamentares, somos invioláveis por nossas opiniões, palavras e votos. Por quaisquer, Por quaisquer opiniões, palavras e votos. Parece que o pessoal lá do Supremo, especialmente o nosso ministro Alexandre de Moraes, que eu insisto muito em dizer que ele
ele afronta a democracia todos os dias quando usa a caneta dele, principalmente ele, parece que não enxerga que existe o artigo 53. Invoca uma lei que não existe para punir um deputado. Na verdade, caros colegas, ele está punindo o deputado Sandro. Isso é todo o Parlamento Federal, é toda a Câmara dos Deputados. E o Senado, infelizmente, está de braços cruzados, vendo a banda passar. Que coisa absurda isso daí. Que coisa absurda. E ainda reforço as minhas palavras em função da democracia, porque nós precisamos manter sempre o livrinho sendo mostrado para que haja obediência ao mesmo. Ontem participamos de um evento solene, a formatura do dia 19 de abril, Dia do Exército Brasileiro, instituição que honrosamente faço parte, fiz parte quando na ativa, hoje já sou... Já estou na reserva não remunerada e já estou, vamos dizer assim, devidamente aposentado, né? Porque depois que você completa 65 anos, você é considerado já como fora da reserva ativa. Então, o que nos preocupa, e nos preocupa muito, é que essa desobediência das leis, essa desobediência ao livrinho, tem gerado, infelizmente, inquietações na população. Diariamente recebo milhares de mensagens de pessoas, de cidadãos, de cidadãs, de pessoas que eu nem conheço. Senhor presidente, só para concluir aqui o raciocínio, eu sei que hoje tem pouca gente na casa, pessoas que eu nem conheço pedindo vênia e dizendo o que é que nós vamos fazer, o que é que nós deputados vamos fazer contra aqueles que desobedecem à Constituição costumeiramente. Eu tenho dito que nós temos feito a nossa parte, mas infelizmente o Senado, que é o grande freio contrapeso nessa situação toda, o Senado Federal não tem cumprido o seu papel. Então, nós precisamos sim chamar os senadores, e aí a população pode conversar com seus senadores, conversem com eles e digam para eles que é importante o papel deles na Constituição, porque assim foi escrito pelo Constituinte. É o Constituinte que escreveu e que tem que ser respeitado. São aqueles que aprovaram a Constituição em nome do povo brasileiro que têm que ser respeitados. Então, se o ministro Supremo não obedece à Constituição, que ele seja chamado à responsabilidade. Isso daí não é nenhum golpe, isso daí não é nenhum problema que afronte a Constituição. Pelo contrário, é exatamente um sistema de freio e contrapesos que existe na Constituição. Então, o nosso chamamento é esse. Vamos fazer uma campanha junto aos senadores para que chamem a responsabilidade. E olha, não faltam requerimentos, não faltam petições, não faltam ações judiciais que são feitas ou por nós aqui deputados ou por pessoas. Há pouco tempo teve um abaixo-assinado aí com mais de 1 milhão de votos pedindo que um determinado ministro supremo, no caso aí o Alexandre de Moraes, fosse ouvido. Ministro Alexandre de Moraes, se o senhor tiver coragem, se manifeste sobre isso, ministro Alexandre de Moraes, já que o senhor vive falando a 3x4 aí nos jornais, na televisão, em tudo que é canto. Se manifeste, ministro Alexandre de Moraes. Eu quero ouvir a sua palavra. Aliás, a população brasileira quer ouvir a sua palavra. O que é que o senhor tem contra o deputado Daniel Silveira? O que é que o senhor tem contra o parlamento que vive interferindo? E o que é que o senhor tem contra o presidente da República que não se satisfaz em ficar perseguindo aquele que foi eleito por mais de 50... Sem eco na voz do Brasil. Muito obrigado. Será acatado o seu pedido? Repetindo o que disse no discurso anterior, não está em julgamento aqui tão somente o caso do deputado Daniel Silveira. E repito, execramos a sua fala em vídeos que foram amplamente divulgados. Está recolhida ao banco dos réus, aguardando o veredito que será exarado pelos seus próprios ocupantes, esta Câmara dos Deputados, deputado Isnaldo Bulhões, líder do MDB, partido de Mário Covas, que disse esta mesma frase durante a discussão do pedido de licença para processar o deputado Márcio Moreira Alves, exigido pela ditadura militar e que foi considerado a gota d'água para o AI-5. Muitos falam em AI-5, mas não conhecem a história do ato institucional número 5. Talvez não se lembrem, mas faço questão aqui de recordar aquilo que deve ser ensinado nos bancos
escolares, naquela oportunidade este parlamento foi capaz de construir consenso e deputados governistas da base do regime, da base da ditadura, votaram a favor deste parlamento. E a gota d'água do AI-5 não veio daqui, veio do Poder Executivo. Desta vez o AI-5 vem do Poder Judiciário, vem do Supremo Tribunal Federal, que num ato arbitrário e autoritário, à margem do que diz a Constituição, que foi aprovada por este parlamento e só por ele pode ser emendada, à margem do que diz a Constituição e a lei, faz uma prisão ilegal, inconstitucional. Caros colegas, não se trata de defesa corporativa aqui, pelo contrário, há conselho de ética que puna com rigor este e outros casos pendentes. Vamos reativá-lo. Trata-se de defesa da democracia, do Estado de Direito, da defesa de que não nos submetamos como vassalos humilhados ao Supremo Tribunal Federal. É disso que se trata. Ou vamos mais uma vez votar aqui, permitindo que o Supremo avance, desta vez, pela primeira vez, violando o que é inviolável, que é a nossa imunidade parlamentar. É isso que vamos permitir na noite de hoje? Que a Suprema Corte continue com inquéritos sem denúncia do Ministério Público e haja por conta própria, fraturando a nossa democracia e a nossa Constituição? Vamos tentar buscar consensos, assim como na votação de 68, quando houve maioria para defender esta casa e o mandato parlamentar.